Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa Experiência de Vida. Como sempre, o programa está a ser gravado na Livraria das Irmãs Paulinas, Rua da Liberdade 120. Para mais informações, liguem para o 930 04 89 76 ou podem sempre localizá-los a partir das suas páginas oficiais do Facebook, que é Paulinas Angola. Aqui tem um auditório que o caro telespectador pode vir fazer o lançamento do seu livro, a sua palestra, workshop. Tem uma capela, o caro telespectador pode ter aquele momento com Deus, fazer uma oração, falar com Deus. Então, caro telespectador, uma livraria completa, tudo a bom preço. Tem livros religiosos e livros para a ciência. Então, caro telespectador, por favor, faça uma visita à Livraria das Irmãs Paulinas, leia um livro, porque quem lê um livro nunca mais é a mesma pessoa. Eu vou convidar também o caro telespectador a seguir as páginas oficiais da TV Rangel no Facebook, TV Rangel Oficial, Instagram, TV Rangel _oficial e o nosso canal do YouTube, caro telespectador, que é TV Rangel Oficial. Siga-nos, deixem suas sugestões e críticas para nós melhorar a dinâmica do nosso programa. A produção da TV Rangel trouxe um convidado muito especial, alguém que vai motivar muito a juventude e não só. Trouxe um professor universitário, ele é pesquisador, também é editor, ele tem muito para transmitir aos jovens e não só. O nosso convidado é o docente Sérgio de Carvalho Rodrigues. Senhor professor, bom dia, seja bem-vindo. Muito bom dia, Sônia. Senhor professor, para nós começar, melhor do que eu, faça um pequeno resumo de quem é o senhor professor. Ok. Bom, antes de mais, bom dia, caros espectadores. Eu sou o Sérgio de Carvalho Rodrigues. Resumir-me aquilo que sou, pressupõe eu dizer um pouco sobre aquilo que é a minha origem e aquilo que é a minha trajetória para chegar até aqui. Levaria muito tempo. Então, para sermos mais sucintos, começo por dizer que o Sérgio de Carvalho Rodrigues é um filho do Bengo, nascido acidentalmente em Luanda. Cresci entre o Quinaxixe e o Rangel, portanto, a casa de alguma forma já me conhece por ser filho do Rangel também. Eu sou professor, escritor, professor, editor e um grande amante de literatura. Sou funcionário do Ministério da Educação, técnico sênior do Instituto Nacional de Formação de Quadros da Educação, além de professor na Escola Superior de Hotelaria e Turismo da Universidade Agostinho Neto. Exatamente. Dá para ver que é muito jovem e já tem essas todas as etapas na sua vida. Professor, considera muito difícil a sua trajetória até chegar onde está? Certamente, porque pressupôs a privação de algumas etapas que são comuns para alguns jovens e pressupôs a restrição também de muita coisa. Para que eu chegasse até aqui, antes de qualquer coisa, eu tive de traçar um plano de vida e tive de traçar um plano de vida antes de qualquer coisa que resultou em muitos obstáculos. Eu formei-me em literatura, doutor em literatura, mas para chegar até aqui eu tive muitos obstáculos. Como jovem, necessariamente, tive muitas distrações. O meu interesse pelo ensino, pelo conhecimento e o gosto pela aquisição de conhecimento me levou a me dedicar sempre muito aos estudos. E, inicialmente, como eu sempre fui
muito dado à leitura, desde muito jovem, muito dado à leitura, eu direcionei aquilo que era o meu gosto principal, que era a literatura, àquilo que era o meu interesse acadêmico. Inicialmente me formando como professor no ensino médio, pelo Iné Garcia Neto, na altura ainda Iné Garcia Neto, em língua inglesa. Portanto, eu formei um professor de língua inglesa inicialmente, e depois disso eu segui para o ensino superior, onde eu fui estudar língua portuguesa e comunicação pela Universidade Metodista de Angola. Esse percurso, até mesmo a licenciatura, foi bastante complexo, porque é a fase em que os jovens geralmente estão muito mais propensos a distrações. Nós queremos aproveitar a vida ao máximo, ao mesmo tempo que temos objetivos a alcançar no plano acadêmico e profissional. Eu, graças a Deus, estive muito focado na minha aprendizagem e, por consequência, acabei me privando de algumas distrações, retirando algumas distrações, para não dizer um número muito elevado de distrações, para conseguir alcançar aqueles que são os meus objetivos. Dizer que se habilitou de muita coisa na juventude, que é para alcançar o que de facto tem hoje. Exatamente. Desejar os meus parabéns ao senhor professor. Professor, o que gostaria de fazer todos os dias da sua vida na sua carreira profissional? Ora, eu me formei em literatura e, por consequência, é a área que mais me deixa confortável. Então, trabalhar com literatura é exatamente aquilo que eu gosto de fazer e gostaria de continuar a fazer, porque o exercício da literatura, seja por meio do ensino ou por meio da escrita, permite que contribuamos muito para o desenvolvimento das outras pessoas, assim como favorece o nosso próprio desenvolvimento. Exatamente. Porque sempre que nós escrevemos, nós nos propomos a descobrir coisas novas, assim como possibilitamos que aqueles que nos leem, aqueles que aprendem conosco, aprendam também. Então, trabalhar com literatura certamente é o que me proponho fazer todos os dias. Professor, conta-nos de algo que ontem foi motivo de choro para o professor. Ontem o professor chorou muito com essa situação. Hoje, nem por isso é motivação. Bom, eu tive muitos obstáculos. Entretanto, hoje, certamente que eu tenho uma maior leveza para falar sobre essas questões. Mas uma das questões que para mim foi muito dura foi justamente a perda da minha avó, numa altura em que eu não me encontrava em Angola e estava a estudar, estava fora do país. Foi um momento muito, muito duro, porque eu sempre fui muito próximo da minha avó, sempre fui muito apegado à minha avó, ainda que não estivesse sempre presente, porque a minha avó, aliás, como acontece no contexto africano, muitos avós, para não dizer quase todos os avós, são como que pais duas vezes, não apenas pais, são pais duas vezes. Então, nós muitas vezes chamamos os avós de pai e mãe. Então, é basicamente esse o meu caso. Então, numa altura muito importante da minha vida, em que eu buscava concluir o meu mestrado, na altura estava a estudar o mestrado
pela Universidade da Beira Interior, e eu perdi a minha avó e eu passei por momentos muito duros porque eu estava distante da família e tinha também um objetivo por alcançar. Exatamente. Então foi muito duro, passei momentos muito difíceis com tendências para a depressão, mas foi basicamente um momento do luto que acabou me levando para esses pensamentos que depois acabaram passando com o apoio que eu fui recebendo das pessoas mais próximas, e isso resultou na conclusão daquele que era o objetivo que eu tinha, a conclusão da formação e o alcance do objetivo que eu tinha, que era o mestrado. Numa mesma altura em que eu também estava já a fazer o doutoramento, porque eu, antes de concluir o mestrado, eu dei início ao doutoramento. Senhor professor, nesse exato momento, se tivesse a oportunidade de ter avó aqui nesse momento, o que iria dizer à sua avó? Olha, sempre que nós perdemos alguém, sempre nos ocorre que o que devíamos dizer ou o que precisamos dizer sempre é que nós amamos aquela pessoa mais do que talvez nós diríamos caso as coisas não acontecessem do jeito que aconteceram. Então eu certamente o que eu diria é que eu amo muito a minha avó, que talvez eu não tenha tido a consciência de que precisar dizer isso como eu digo agora, que já não está, mas se estivesse, certamente o que eu diria é que eu a amo muito. Exatamente. Senhor professor, acredita que a sua avó está muito feliz e orgulhosa por ver a pessoa que se tornaste hoje. É de facto um verdadeiro incentivo para a juventude e não só. É com essas palavras do senhor professor Sérgio que vamos para o primeiro intervalo. Por favor, caro telespectador, não saia daí, voltamos já já. TV Rangel, fazendo mais e melhor sempre. Caro telespectador, voltamos para mais uma edição do programa Experiência de Vida. Caro telespectador, mais uma vez eu vou pedir que venham fazer uma visita à livraria das Irmãs Paulinas. Essa livraria está localizada na Rua da Liberdade 120, Vila Alice. Também tem uma no Zé Pirão. Aqui tem livros religiosos e livros para a ciência. Aqui tem um auditório que o caro telespectador pode vir fazer o lançamento do seu livro, workshop, palestra. Tem um auditório enorme que alberga mais de 150 pessoas, já tem um estacionamento, caro telespectador, sente seu luxo. E aqui, quando você vem comprar um livro, pode fazer uma consulta, tem aqui um som ambiente que faz com que você reflita na vida, livros religiosos e livros para a ciência. Uma capela, para o caro telespectador vir falar com Deus, ter aquele momento com Deus. Então, caro telespectador, quem lê um livro nunca mais é a mesma pessoa. Professor Sérgio, e então, tem livros que pode sugerir à juventude que é para ler, para abrir um pouquinho a mente, livros que possam nos ajudar? Tem? Sim, sim. Eu tenho algumas sugestões de leitura. Eu, para aquilo que foi a minha formação a nível do doutoramento, a tese que eu defendi está justamente voltada para essa questão. Falei sobre a formação do cânon da literatura angolana. E, nesse sentido, sempre que nós falamos sobre cânon, estamos necessariamente no domínio do currículo. Uma das tarefas da escola é justamente essa de orientar os estudantes, os alunos,
no que diz respeito àqueles que são, vamos dizer assim, os seus impulsos de rejeição e aceitação. E nesse sentido, é essencial pensarmos sobre essa questão da leitura, pensando na leitura como sendo esse elemento de construção de cada um de nós. Nesse sentido, importa então dizer que as propostas de leitura sempre devem ser cuidadas para que as pessoas saibam o que estão a ler, rejeitar aquilo que não constrói muito em termos de leitura e escolher aquilo que é bom. Para a proposta, a sugestão de leitura, para quem não tem o costume de leitura, a proposta certamente é diferente de quem já tem o costume de leitura. Exatamente. E eu aqui vou passar algumas sugestões que não são para aqueles que já têm o hábito de leitura, embora quem tenha o hábito de leitura também pode aproveitar essas sugestões, caso ainda não tenha feito essas leituras. A primeira proposta, e eu começo logo por literatura angolana, a primeira proposta que eu faço e eu faria é a obra do Pepe Tela, A Montanha da Água Lilás. E a segunda proposta é José Luís Mendonça, que é Angola Me Diz Ainda. No primeiro caso de Pepe Tela, trata-se de uma pequena fábula. É uma narrativa muito interessante que a leitura nos remete muito para aquilo que é o país que nós vivemos, o nosso contexto, o nosso país, as dificuldades que nós vivemos e aquilo que é muito a história do nosso país, o imaginário coletivo. Para o caso do José Luís Mendonça, Angola Me Diz Ainda, é uma leitura que também favorece uma compreensão sobre o nosso país. É uma obra poética de José Luís Mendonça bastante contundente no que diz respeito a questões ligadas à crítica social. E, a par da literatura angolana, eu sugiro também literatura de outros países, como, por exemplo, o caso da literatura brasileira, que, nesse caso, eu propunha a leitura de Carlos Drummond de Andrade, com Amar se aprende amando, que é uma obra poética de Carlos Drummond de Andrade. Além de obras literárias, eu sugiro também alguma obra não literária. Nesse caso, eu sugiro para quem é mais jovem e refletir sobre a sua vida como jovem, eu sugiro que leia Padre Marcelo Rossi, que tem um livrinho cujo título é O Direito de Ser Jovem. Exatamente. Para quem é jovem, é essencial pensar o que é bom e o que não é bom para si e como conduzir a sua vida como jovem. Então, é uma sugestão de leitura que auxilia nisso. Para terminar, eu sugiro também, há várias sugestões, mas para não sermos muito exaustivos, para terminar, eu sugiro a leitura de um livro cujo título é A Insustentável Leveza do Ser, Milan Kundera. É um escritor tcheco que faleceu este ano, por acaso, foi prêmio Nobel. Então, é óbvio que uma leitura sempre vai conduzir a outra, né? E, por consequência, à medida que nós vamos lendo obras um pouco mais complexas, vamos ganhando maior habilidade para conseguir fazer leituras mais demoradas. Essa obra do Milan Kundera, que é um romance, é um pouco mais volumosa e, obviamente, que com a leitura de obras menos volumosas, as pessoas certamente
vão chegar a leituras mais complexas, porque essa última, de Milan Kundera, é uma obra que tem uma base filosófica muito profunda. Com o hábito de leitura, certamente que as pessoas vão chegar lá. a uma leitura mais complexa. Dizer aos telespectadores que a Sônia é uma das estudantes ou uma das alunas que estuda na universidade em que o professor Sérgio leciona. Dizer que o professor Sérgio tem sempre nos dito, nos falado de um autor que é o Fernando Pessoa, e ele, quando chegou à sala, ele leu um poema que motivou bastante os seus estudantes. Eu gostaria que o professor Sérgio falasse ou declamasse esse poema aqui para os caros telespectadores, porque de facto foi um poema que nós ouvimos e sentimos, e dizer que nos trouxe uma reflexão e fez com que nós pensássemos em certas coisas antes de praticar. Ok, muito bem. Deixa eu ver se eu ainda me lembro se eu ainda me lembro do poema. Era uma ode do Fernando Pessoa, nesse caso, Ricardo Reis, que é um dos heterônimos do Fernando Pessoa. E essa ode era designada, porque não tem exatamente um título, mas tem uma designação que parte do primeiro verso, que é para ser grande, sem inteiro, nada teu exagere ou exclua. Sê todo em cada coisa, ou enquanto és, no mínimo que fazes. Assim, a lua brilha no alto. Esqueci-me do final. Epa, Esqueci-me do professor, final, mas a base do poema é essa. Para ser grande. Para ser grande, sem inteiro. Nada teu exagere ou exclua. Sê todo em cada coisa. Põe o mínimo que fazes, põe quanto és no mínimo que fazes. Assim a lua toda no lago brilha, porque alta vive. Essa era a última parte que faltava. Exatamente. Porque a lua toda brilha, porque a lua toda brilha, porque no alto vive. É a última parte. Exatamente, caro telespectador, para ser grande, uma palavra bastante profunda, para ser grande, e é um dos poemas em que o professor declamou antes de começar a lecionar a sua disciplina, e motivou muito os seus estudantes. Muito obrigada por isso, senhor professor. Nada. E fará muitas vezes mais. Com certeza, com certeza. Exatamente. Senhor professor, qual o conselho que vai deixar para aquele jovem que esse momento está em casa, está desmotivado por não ter um emprego, está desmotivado por não conseguir alcançar certas coisas na sua vida, faz planos, traça metas e nunca se realizam, aquele jovem que já não tem motivação de estudar, aquele jovem que já não tem motivos para viver, que essas horas está em casa, não sabe o que fazer. O que tem a dizer para esse jovem, senhor professor? Bom, certamente que isso depende muito do momento de vida que cada um vive, não é? E as experiências de vida de cada um. Antes de qualquer coisa, se tratar de um momento em que eu apenas tinha de dar algum conselho, o meu conselho antes de qualquer coisa é que é necessário nós fazermos, quando eu digo nós, estou a me referir ao jovem, nesse caso, eu pondo-me no lugar deste jovem. É necessário, antes de qualquer coisa, refletirmos sobre a nossa trajetória, aquilo que nós nos propomos fazer, aquilo que é nossa prioridade, aqueles que são os nossos objetivos, para depois vermos qual é a linha que vamos seguir. Primeiro, é essencial nós mantermos um olhar positivo com relação a nós mesmos, com relação
a nossa capacidade de conseguirmos as coisas. Porque muitas vezes não conseguimos alcançar as coisas em função de uma autoestima baixa ou por razões ligadas a perdas que nós temos. Então, antes de qualquer coisa, é refletirmos sobre o momento que nós estamos a viver para depois refletirmos sobre o caminho que vamos seguir. Nesse sentido, é essencial pensar que um bom conselho seria, um bom exercício a se fazer é, primeiro, ver aonde é que nós queremos chegar, de acordo com aquilo que é o nosso talento, aquilo que é o que nós pretendemos fazer para contribuir para o crescimento da nossa sociedade. E, na sequência disso, buscarmos as ferramentas para nós conseguirmos alcançar aquilo que nós pretendemos. E essas ferramentas vão depender muito de cada um, não é? Exatamente. Se o que eu pretendo é ser um cantor, para o caso dos cantores, certamente que primeiro tem de saber o que é necessário para ser cantor. Já tem talento? Fantástico, mas nada mais justo do que ir aprender música numa escola de música. Eu quero ser professor. Sim, mas o que é necessário para ser professor? Exatamente. Eu tenho de estudar para ser professor. Existem muitas distrações atualmente para quem se propõe a alcançar algum objetivo, não é? E esse exercício é muito complexo na medida em que entre o nosso objetivo e nós há uma longa caminhada atravessada de distrações e é preciso que nós mantenhamos o foco para alcançarmos aquilo que pretendemos. Exatamente. Isso significa fazer sacrifícios. Se eu tenho o costume de ir à festa todo fim de semana, eu vou ter de deixar de ir à festa todo fim de semana, porque para eu alcançar algo grande eu tenho de fazer sacrifícios. Exatamente. E é justamente esse pensamento que vai ter de nos guiar e lembrar que, obviamente, que enquanto os outros estão a se divertir, há quem está a estudar. Há quem está a estudar, há quem está a se fortalecer. Então, é essencial esse exercício. Saúde física, saúde espiritual, saúde psicológica, é tudo fundamental para o nosso crescimento. Então, se eu sou católico, como sou, eu, como católico, necessariamente eu tenho de buscar bases naquilo que é a doutrina da minha igreja para conseguir me manter firme para cumprir aquele que é o meu propósito. Exatamente. Então eu tenho de refletir sobre essas questões, sobre como está a minha vida espiritual, como está a minha vida, a minha saúde física, a minha saúde psicológica. Se não estiver bem, eu tenho de buscar formas de melhorar para conseguir alcançar esses objetivos. Muitas vezes esse desânimo vem de problemas relacionados com a saúde psicológica, sobre o estado psicológico da pessoa ou até mesmo espiritual. Isso depende muito de cada situação e quem poderá falar sobre esses pontos específicos são os profissionais da área. Então, caro telespectador, foram os conselhos deixados pelo docente Sérgio. Caro telespectador, eu sempre, quando faço o meu programa, eu tenho deixado sempre algumas palavras de motivação e tenho apelado sempre à juventude que leiam provérbios. Tem palavras muito fortes, palavras que de facto façam com que tu levantes de onde estás. Uma das passagens em que eu vou deixar de provérbios é a passagem que diz: filho meu, não ames o sono, porque ele te empobrecerá. Abre os teus olhos e te fartarás de pão. Há uma passagem também em Provérbios que diz assim:
Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do sono? Então, claramente que Deus está a pedir que é para tu te despertares, não ficares na cama, que é para tu levantares e fazer coisas que possam te beneficiar. Não ames o sono, porque ele te empobrecerá. Abre os teus olhos e te fartarás de pão. Professor, é possível também um jovem viver a partir de, sobreviver a partir de pequenos empreendimentos que ele pode criar? Exatamente. Para quem se propõe jovem numa fase tão dura como essa que nós vivemos no nosso país, é preciso pensar antes em formas de contribuir que partem dos nossos talentos. Mas é porque é óbvio que não, o mercado de trabalho não absorve todo mundo como funcionário. A quem poderá ou deverá necessariamente buscar outros meios que não seja trabalhar para outra pessoa. E atualmente existem várias formas de nos escaparmos a essa ideia de sermos funcionários de uma instituição. Já temos várias ferramentas que nos permitem isso. Então, há quem pode criar uma pequena empresa, há quem pode, mesmo não criando uma pequena empresa, trabalhar para si mesmo, principalmente com as possibilidades que a internet oferece. É necessário, antes de qualquer coisa, que cada um saiba o que gosta e como fazer com que aquilo que é o seu gosto contribua para o seu crescimento e serviço para a sociedade. Nesse caso, pode-se criar, para quem não tem emprego, pode certamente criar uma empresa de acordo com aquilo que sabe fazer, que gosta de fazer. Há muita gente muito talentosa no nosso país. Mas muita gente muito talentosa no nosso país, que muitas vezes não põe esse talento ao serviço dos outros, ou porque ainda não percebeu como é que deverá fazer, ou por algumas outras questões que tenha, obstáculos que vai encontrando, mas é necessário que, antes de qualquer coisa, a pessoa saiba que existem outras possibilidades e que nós precisamos estar atentos e buscar aprender com os outros. Exatamente. Porque às vezes aquilo que eu posso usar como meio de sustentar a minha vida pode ser algo que outra pessoa já fez. Ou já fez ou já faz. Então é preciso que, antes de qualquer coisa, eu saiba conversar com as outras pessoas e adquirir a experiência delas para ver como é que eu vou construir o meu caminho com base, às vezes, no mesmo talento que aquela pessoa tem. Então, esse é um caminho. Criar uma empresa. Eu não me proponho falar de modo muito detalhado sobre essas questões, porque existem profissionais que podem tratar disso, mas existem várias possibilidades. A internet está aí para favorecer isso, e há outros caminhos que nós podemos seguir. O que é importante é nós sabermos absorver as experiências das outras pessoas, sejam essas pessoas quem forem, para nós conseguirmos construir o nosso próprio caminho e aprendermos a crescer com as outras pessoas. Óbvio que essa é uma possibilidade. Né? Senhor professor, muito obrigada por essas palavras. Infelizmente estamos na reta final, porque o que é bom dura pouco. Mas antes, o senhor professor não vai sem nos responder essa pergunta. O que considera mais difícil na sua carreira profissional? Bom, o que eu considero mais difícil na minha carreira profissional? Certamente que o que é mais difícil na minha carreira profissional é uma pergunta muito complexa. Nunca me tinha ocorrido a complexidade dessa pergunta, mas
certamente que o que é mais difícil na minha carreira profissional é a valorização do profissional, porque atualmente a imagem do professor está tão desgastada, mas tão desgastada, que muitas vezes temos de lidar com situações muito complexas. Isso para não referirmos outras situações. Estudar é muito duro, é difícil, e o professor tem de estudar todos os dias. Então, é preciso que haja uma relação porque essa dificuldade não é só minha como professor, é de muitos professores. É a valorização do professor. Não obstante o facto de alguns professores conseguirem ter uma imagem muito boa no que diz respeito à valorização, mas ainda há muito que se trabalhar quanto a isso. E eu digo a imagem do professor porque sempre que nós nos propomos falar sobre o professor, nós temos a questão do contexto de ensino no nosso país. E quase tudo que corre mal no contexto de ensino, muitas vezes acaba recaindo sobre o professor. Então, esse é um dos grandes desafios do professor no nosso país. Eu costumo dizer que os professores têm desempenhado um papel muito importante nessa sociedade. Se não dizer que são os melhores. Têm lidado com cada tipo de comportamento, cada estudante vem com uma educação. Há estudantes que estão aí só para provocar os professores, as pessoas têm aquela paciência. O professor às vezes deixa uma tarefa e tem estudantes que nem sequer se importam com a tarefa deixada pelo docente e ainda brincam com o professor na turma. O professor tem que ter aquele domínio de saber lidar com aquele estudante. Professor, o que mais ou menos eu quis lhe perguntar, o que considera mais difícil na tua carreira profissional enquanto professor? O comportamento dos alunos, o que considera mais difícil e o que vai aconselhar os alunos aqui no programa Experiência de Vida para terminarmos? Bom, por isso eu referi justamente a questão da imagem do professor, porque isso chega também aos alunos, certamente. Exatamente. A resposta foi muito geral, mas certamente que é a relação com os alunos, dependendo, obviamente, depende sempre do nível de ensino. Trabalhar com adultos é diferente de trabalhar com crianças. Para quem é professor do ensino primário, e é também diferente de trabalhar com o ensino secundário, para o caso dos professores do ensino secundário. Então, certamente que trabalhar com adultos pressupõe uma abordagem diferente. E quando eu me refiro à imagem, eu já incluo essa questão da relação entre professor e aluno. Uma coisa é a interação dentro da sala de aula e a gestão da sala de aula que o professor faz, e outra muito diferente é a relação professor-aluno. Porque perdemos essa coisa do mestre e discípulo. A relação entre professores e alunos deve ser uma relação de mestre e discípulo. Exatamente. Onde, obviamente, o mestre vai conduzir o aluno. Aliás, essa é uma das acepções para professor, docente, para a condução do aluno ao alcance de um determinado nível de conhecimento. Exatamente. Senhor professor, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Vamos terminar o nosso programa, mas antes vamos agradecer os parceiros que tornaram esse programa possível. A Livraria das Irmãs Paulinas, a administração do Distrito Urbano do Rangel, o nosso muito obrigada,
E a todos os nossos telespectadores, fiquem bem, sintam-se motivados e até a próxima.